convidar aqui a Sharon. Vamos ver aqui se ela aparece. Vamos falar hoje sobre um tema muito legal, muito importante, interessante para todo mundo. E a Sharon vai dar uma aula aí para a gente. Sharon está entre nós. Como está? Um dia acaba. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo, Sharon. Aí. Tudo foi? Agora foi. Coisa boa, agora deu certo. Agora deu certo. Eu estou muito zero à esquerda no Instagram. Nunca fiz. Primeira. Imagina. A gente vai aprendendo junto aqui, Michel. Não se preocupe, viu? Bom dia a todos. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês hoje, nesse dominguinho de manhã, né? Solarada. Apesar de... É um horário bom já. Acho que já deu para dormir bastante, né? Deu para dormir, deu para já estudar ou caminhar, tem gente que deve ter treinado, ou está passando o café agora, né? Também. Maravilha! Pô, legal, né? A gente está já há algum tempo tentando ajustar uma live de falar, porque a gente se conhece ali da Polyclimb. Quem não conhece a Poly é um ginásio de escalada, onde também tem pessoas que treinam o Polydance, né? Como é o caso da Sharon. E a gente começou a conversar lá e muitos assuntos parecidos que a gente gosta, né? Sim. A gente teve essa ideia de fazer a live. E eu imagino que o sono seja algo que dá para englobar. Eu, como massoterapeuta e educador físico, pode abranger, e você como neurobióloga também, e isso pode estender para qualquer pessoa, né? Algo tão básico, tão necessário que não importa a profissão ou o que a pessoa faz, o sono ele é importante para tudo, né? Para tudo. E hoje a gente vai dar um enfoque um pouquinho maior, né, nessa performance do atleta, mas também a gente vai abordar outras coisas aqui. Então, só fazendo um spoiler para o pessoal que está assistindo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre alimentação e como ela também interfere no sono. Parei para ler os comentários aqui. O pessoal que está entrando, bom dia, Pedro. Pedro fez a live comigo semana passada, doutor Pedro, sensacional. A Má também, minha amiga, falou que adorou o tema. Paulo Alvarenga, fiz uma live com ele também esses dias atrás. A gente tratou um pouco sobre sono. Então, obrigada, gente, pela participação. Vão mandando suas dúvidas, né? Então tá, vamos falar então sobre alimentação, sobre comportamento. Para que serve o sono? O que é o sono, né? Todo mundo dorme, mas dorme para quê? E também, né, com esse enfoque um pouquinho maior aí na performance, já que somos atletas, né, Michel? Eu acho que é legal também, Sharon, colocar o performance, ele dá para até abranger, não, apesar de a gente fazer atividade física, né, bastante, né, você faz o polidense, você faz musculação, eu também pratico várias coisas, a escalada, a musculação, a corrida, mas a performance, ela é legal também colocar como, falando do sono, como ele é importante na performance física, mental. Por exemplo, a performance mental não quer dizer só a relação ao esporte, ou se você vai performar num campeonato, por exemplo.
mas uma performance pode dizer ter relação a você no seu trabalho, no seu dia a dia, você ter uma performance, né, com a sua família, você está bem mentalmente para você ter uma cognição ali, o mínimo, né, para você conseguir desempenhar coisas do dia a dia, né? Então, acho que o performance, ele, lógico que a gente tende mais a jogar para o esporte, seja ele de competição ou não, mas eu acho que ele engloba muito performar no seu dia a dia da melhor forma possível, seja ela como seja seu dia, né? Exato. Isso que é legal. Pô, vamos começar do começo. O que é o sono? É engraçado, né? Que parece até uma pergunta meio filosófica, né? Definir um comportamento que todo mundo tem todos os dias, mas a gente não sabe direito para que serve. E nem a ciência sabe direito, né? Nós temos aqui algumas sugestões, né? Mas o sono, ele é um comportamento, eu até anotei aqui, gente. Ele é um estado facilmente reversível de inatividade, caracterizado pela falta de interação com o meio externo. O que isso significa? Né, que o sono, a pessoa tá num estado de relaxamento, entre aspas, porque a nossa cabeça ali, o nosso cérebro tá trabalhando assim de uma maneira absurda. E aqui, Michel, é até legal trazer um estudo já, né? Foi feito um estudo com matemáticos, né, tentando resolver ali um problema super difícil. E nesse estudo descobriu-se que o cérebro ele estava consumindo mais energia dormindo do que acordado. Então, o consumo de oxigênio, ele é mais alto quando a gente está dormindo do que quando está pensando, porque ele não parou de trabalhar. Se tem uma coisa que ele está fazendo é trabalhando e não relaxando, né? Isso é muito interessante, muito legal, né? Então, o sono, se for olhar por um conceito, né, mais didático, ele é caracterizado dessa maneira, né? Pela falta, então, de inatividade com o meio externo. Nossa, que diferente essa informação, é impactante, né? Porque a gente imagina dormir ou descansar e tudo desliga, né? E o que a gente acha, né? Um machismo grosseiro aí mas é interessante trazer essa informação. Sim, inclusive, todo o nosso sistema ele está trabalhando de uma maneira muito intensa ali, tanto o cardíaco quanto o respiratório, até o de funções ali das genitálias. É engraçado porque elas estão mais ativas. A gente não sabe exatamente o porquê, né? Mas elas ficam trabalhando de modo mais intenso. Tanto que o nosso sistema digestório, ele trabalha assim, gente, full, sabe? Nesse período de sono. Ele tá extremamente ativo. Então, cuidar com o que a gente come antes de dormir, durante o dia também, óbvio, né? É extremamente essencial para ter uma boa noite de sono, né? Mas isso a gente vai entrar daqui a pouco. Total, né? Às vezes, pô, aquele churrasco à noite vai dar uma pesada, o sono vai ser, né? Tipo, comer uma feijoada à noite, né? Não dá. Mas vamos falar depois um pouquinho sobre a higiene do sono, né? Que eu acho que é algo bem legal da gente falar. E por que que a gente dorme? Por que que ele é importante? Existe o porquê, né? Então, essa é uma questão que a ciência não bateu o martelo de forma arbitrária, assim, sabe? Mas isso é muito bom, porque existem vários estudos e essa área é uma área que está crescendo demais, né? Com relação a essa investigação, né? De por que a gente dorme. Nós sabemos que esse é um efeito que atinge aí tanto os mamíferos quanto aves, peixes, enfim. Inclusive as drosófilas, sabe a mosquinha da banana? Uhum. Então, elas também dormem, elas têm 34 neurônios, né? Só uma informação de curiosidade aqui. Inclusive, elas dormem também. Então, isso pode ser uma reação de tentativa de economia de energia,
de evitar problemas também. Então, quando você está dormindo, você está fugindo de um predador, né? Olhando, né, de uma maneira mais evolutiva, né, com esse olhar mais evolutivo. Então, pode ser um mecanismo de defesa para economizar energia, pode ser um mecanismo de defesa para evitar problemas, mas uma coisa que é certa, o fator sono, ele está intimamente ligado com a restauração cognitiva. Então, o cérebro dorme para ele se restaurar, né? E também com relação a uma questão de... Nossa, me fugiu a palavra certa agora. Economia de energia, evitar problemas, restauração cognitiva e aumento de imunidade. Então, ela está muito relacionada a isso. Que legal. E até um soninho ali depois do almoço, ele dá essa, tipo, quem consegue fazer isso e, né, sente a diferença, assim, né? Não dormir, não deixar passar muito, né? Senão você acorda até você pegar no tranco de novo, já tá quase na hora de dormir e até atrapalha, né, o sono, mas colocar ali, às vezes eu consigo fazer isso, mas coloco ali no cronômetro um despertadorzinho, tipo, ó, 20 minutos. É o tempo de dar uma apagada, mas quando acorda não dá. Aí eu sinto essa renovada, assim, na cabeça. A famosa cesta, né? Bom, antes de falar sobre ela, Michel, eu posso fazer um convite para o pessoal aqui? Claro. Então, pessoal, quem está assistindo a live, por favor, façam uma contribuição aqui. Mandem o aviãozinho aqui embaixo, mandem essa live para mais 3 pessoas que possam se interessar nesse assunto, né? E ajudar a levar esse conhecimento que é tão rico e tão necessário hoje, né, para mais pessoas. Então, vou pedir esse favor para vocês agora, hein? Bom, então, vamos falar da famosa cesta, né? Assim, Michel, aqui em Curitiba, a gente tem um pesquisador fantástico, que se chama Fernando Lousada. Ele é professor da Universidade Federal, ele é pós-PhD em sono, né, em qualidade do sono, é responsável pelo laboratório de Cronos. Quando a gente fala Cronos, parece uma coisa meio holística, né? Meio... Mas ele é responsável pelo laboratório de Cronos aqui da Federal. E ele tem diversos estudos, assim, gigantescos nessa área de sono. Então, assim, a cesta... A gente tem um problema aqui, pelo menos aqui no Sul, que é com relação à nossa cultura, né? A gente não para tirar essa cesta depois do almoço, o que é comum, né, nos países da Europa, Portugal, enfim, até no Nordeste, né, devido à alta temperatura, também isso é mais comum. Então, aqui no Sul, a gente enfrenta esse problema que é até visto de uma maneira um pouco preconceituosa, né, de quem faz essa cesta, de quem dorme depois do almoço, é preguiçoso, né? Então, esse é um primeiro fator. Né? Oi? Tá perdendo tempo né, de trabalho, Exato. Não fica dormindo essa hora. Exato. Então, a gente sofre, né, com essa visão. E o Fernando Lousada, ele tem, assim, diversos estudos que provam, e também não só ele, né, de que a cesta, ela ajuda a gente a resolver problemas difíceis e também a recuperar, né, a nossa cognição, ali, aumentar, né, a nossa capacidade de resolução de problemas, enfim. Qual é o ideal? Então, assim, primeiro a gente precisa entender como o sono funciona, né, antes de falar um pouquinho da cesta. Então, o sono funciona da seguinte maneira, são ciclos. Numa noite completa, são mais ou menos 5 ciclos. A gente já passa para as perguntas ali, tá bom? Fernando Lousada, Cláudia, isso mesmo. Da Universidade Federal aqui do Paraná. Então, o sono funciona com mais ou menos 5 ciclos numa noite completa, tá? Esses ciclos, eles são formados por 4, 5 etapas ali, isso é um pouco discutido na literatura, que duram mais ou menos 1h30 cada ciclo, tá? Então, assim, o ideal é quando a gente faz a cesta, quando a gente tira essa sonequinha depois do almoço, né, que dá essa baixada na frequência, tanto por uma questão de
acúmulo de adenosina durante o dia, quanto também de alimentação pós-almoço, né? Porque digestão, ela exige muita energia, então é normal, né? Baixar a frequência ali, né? Então, o ideal dessa cesta é não ultrapassar este ciclo. Por quê? É não chegar até a fase final deste ciclo de 1h30, tá? O ideal é fazer com que essa frequência fique nas primeiras frequências. Porque, assim, o nosso cérebro, ele funciona de uma maneira eletroquímica, né? Então, o nosso cérebro, ele oscila em hertz, em vibrações, e isso é normal e necessário durante o dia. Quando a gente vai caindo na sonolência, essas frequências, elas vão abaixando. Quando elas chegam no nível muito baixo aqui das ondas delta, de 0,7 mais ou menos, que é o que acontece à noite, acontece uma lavagem cerebral mecânica. Isso acontece, de fato, eu já vou explicar. Quando a gente faz a cesta, o ideal é não chegar nesse ponto. Então, você dá aquela descansada, 20, 30 minutos, como você pontuou de uma maneira excelente aqui, e não deixar cair no sono profundo mesmo. Senão, você pode ficar até mais cansado. Então, é sempre tentar manter essa sonequinha de 30 minutinhos, né? No máximo 90, mas aí você já completou um ciclo. Então, o ideal é não chegar a isso. Já parar antes, né? Já colocar um despertador ali para bloquear e seguir o resto do dia. Uhum. Ó, posso ler um comentário aqui do Pedro Figueiredo? Sim. O papel do sono na função cognitiva é extremamente importante, principalmente para a consolidação da memória. A privação de sono pode comprometer muito a atenção e a tomada de decisão. Então, o Pedro é meu colega, lá ele é doutorando, né, em Educação e Novas Tecnologias, eu sou mestranda, e a gente fez uma live semana passada sobre diagnósticos de TDAH e vício em tela, foi muito interessante. Obrigada, Pedro, pela contribuição. Eu vi que aqui tem mais perguntinhas. Eu posso ler, Michel? Como você prefere. A gente pode fazer no final, abrir para perguntas, ou já ir respondendo também. O que você acha? Tá, agora, então tá, eu vou responder essa, porque senão eu vou me perder aqui. Porque ficou lá para Simão. Vamos ver. A Nath também A Nath, isso mesmo. Quando o excesso de sono ou sonolência é preocupante? Bom, Nath, assim, durante as fases da nossa vida, existe um número adequado de horas de sono. Então, bebezinhos pequenininhos, recém-nascidos, dormem 16 horas por dia, porque eles precisam, né? Então, é muita coisa acontecendo, eles estão descobrindo um mundo novo, então precisa dormir muito. Crianças ali de 9, 10 anos, umas 10, 11 horas mais ou menos. Não sei qual é a sua idade, mas nós adultos é mais ou menos 8 horas de sono, né? Mas isso é muito... Não é que é muito relativo, mas tem uma relatividade aí que precisa ser levada em consideração. Quando a gente trata de comportamento humano, se a gente engessa tudo, é um pouco preocupante, né? Mas é mais ou menos isso. Então, o que você entende por excesso de sono e sonolência? É legal você explicar pra gente para conseguir te dar uma resposta mais assertiva. Manda aí depois, Nath, pra gente entender melhor. Poxa, e como que é o sono? Eu acaba englobando um pouco isso sobre o sono hoje, né? Então, se assim, a gente na pré-história tinha, né, seguia tudo aquilo, né, da vida como ela era antes, e hoje a gente tem um estímulo totalmente diferente, né, que foi a nossa evolução, né? Então, hoje tem um estímulo de tela, um estímulo de informação, até de alimentação, né, muito mais intenso do que tinha, né, milhares de anos. Né? Não, né, isso veio crescendo, né, lógico, ao longo da história. E qual que é o impacto disso, né, dos estímulos, do lance de você estar sempre produzindo, igual a gente falou agora há pouco, de não tirar a cesta, porque tem pessoas que têm isso em mente de que você está perdendo tempo, você não está produzindo.
esse estímulo social e de telas, de como que isso impacta no sono hoje, no ser humano de hoje, né? Tá. É legal a gente olhar o nosso cérebro sempre com uma visão de que ele é analógico. Eu não recordo agora, depois eu posso te mandar para você colocar na descrição da live, o cientista, um antropólogo, que ele fez um estudo sobre a evolução humana. Claro que existem outras linhas, né, de terra jovem, terra mais antiga, design thinking, enfim, só que a gente não vai entrar nesse cunho, tá? Se a gente for olhar com esse ponto de vista evolutivo de longo prazo, se a gente pegar toda a história da humanidade, desde o Big Bang até hoje, e colocar num calendário de 365 dias, tá? Então, dia 1º no segundo, primeiro da história do mundo, janeiro, ali, 1º de janeiro, explodiu ali a bombinha do Big Bang, é ótimo, né? Super didática. Então, começou a criação do universo. Lá no dia 25 de dezembro, olha que a gente já pulou, fez um salto aqui, um salto quântico, até dia 25 de dezembro. Ali surgiram os dinossauros. Então pensa que as coisas demoram, né, para acontecer. E isso olhando dentro de uma linha evolutiva, né, de terra antiga, a longo prazo. Dia 31 de dezembro, nasce o primeiro ser humaninho ali, dentro de toda a escala evolutiva, que a gente não tem uma linha certa para distinguir, mas enfim, essa é outra discussão. Então, dia 31 de dezembro, às 11h59, nasce a nossa cultura. Gente, é muito demorado os processos, né? Nesse calendário evolutivo, a gente pode fazer essa analogia de onde cada segundo do dia demoram 400 anos. Então, assim, o nosso cérebro, por mais que você olhe por um prisma de terra jovem e não acredite na linha evolutiva, tá tudo certo, é só olhar para os nossos antepassados. Era tudo muito perigoso, né? Então a gente precisava prestar atenção em tudo, senão uma outra tribo, um animal, enfim, poderia vir ali e acabar com a gente, né? Então, se for olhar para esse prisma, as apomorfias, que a gente chama, que são as novidades evolutivas, elas demoram para acontecer. Demoram muito tempo para acontecer. A internet, ela começou a se popularizar nos anos 80. Agora. Foi ontem. Hoje a gente já lida... Oi? Há 10 segundos atrás. Exato. Se for olhar que cada segundo é 400 anos, foi agora. Está acontecendo esse segundo, né? Então, é muito recente. Eu lembro que eu ganhei o meu primeiro celular com 13 anos, há 20 anos atrás, né? E foi uou! Agora a gente já tem robô que está limpando a nossa casa sozinho, já tem inteligência artificial. Então, a gente está na crista dessa nova onda de transformação social, né? Então, tudo isso é muito pesado e o nosso cérebro não acompanha. Tudo isso, né? Essa volta gigantesca para falar que o nosso cérebro não acompanha o ritmo dessa evolução, né? Então, todo cuidado é pouco. Quando a gente trata de sono, o sono, então, ele tá lá nos nossos antepassados, tá lá nos animais. Tudo acontece muito rápido, Cláudia, exatamente. Hoje tudo acontece muito rápido. Então, ele tem esse mecanismo mais analógico, né? Como que a gente dorme? Não só a gente, mas os animais também. O mundo funciona através de um ciclo circadiano de 24 horas, que é marcado pela luz, pelo dia e pela noite. Isso não acontece só com seres animais. Não é só com o ser humano, nem com os animais, mas plantas também têm esse ciclo de 24 horas. Então, é muito importante a gente saber disso, né? Que é marcado pelo quê? Pela luz. Então, lá os homens das cavernas, eles não tinham luz à noite. O máximo a luz de uma fogueira, quando ela foi inventada. E hoje o estímulo visual, né, através das telas, que é a minha linha de pesquisa, ele é muito intenso. E isso confunde
todo o nosso ciclo circadiano, né? Porque quem faz essa determinação é o núcleo supraquiasmático, né? Ele que detecta ali os fótons, a luzinha e vai falando pro nosso cérebro, ó, tá anoitecendo, tá de dia. E cada momento do nosso ciclo, ele é responsável pela produção de determinados hormônios que vão fazer, respectivamente, os seus papéis, né? Então, hora de dormir é hora de dormir. Por quê? Porque existe um monte de função fisiológica que só vai acontecer na hora do sono. Quando a gente fala de criança, que também é a minha linha, o hormônio do crescimento é à noite, é dormindo. Não vai acontecer durante o dia. Então, respeitar esse ciclo é muito importante. E também quando as pessoas acordam, primeira coisa não é olhar abrir a janela, né? É abrir o celular. Né? Exato. Tipo, já vem aquela luz diferente e aquele monte de informação, acorda, já tem mensagem do WhatsApp, a pessoa já acorda ali a mil, né? Você já sobe ou recebe ali uma notícia ali que poderia ter esperado para ver, ou enfim, né? Já acorda milhão, né? Uhum. Então é uma sobrecarga cognitiva gigantesca e a gente precisa respeitar esse ritmo, né? Eu sei que é muito difícil. Eu também, né, moro nessa época, também sobrevivo aqui. E é muito difícil. Muito disso, né? Mas de forma geral, nós fazemos isso e eu pelo menos tento evitar ou diminuir, mas eventualmente acaba acontecendo. Assim, eu tento quando eu vou dormir, eu já desligo o Wi-Fi. Aí, assim, quando eu acordo, mais que às vezes eu acordo, eu quero olhar a hora, eu sei que não vai receber aquela enxurrada de mensagem que já vai me... Então eu olho, vi a hora, beleza. Aí eu vou levando no banheiro, tomo uma água, aí aos poucos aí depois aí eu ligo o Wi-Fi, aí beleza, aí vai entrar as mensagens, eu já estou meio preparado para aquilo, né? Mas sim, muito difícil já acordar com a tela ali. E assim, existe um padrão de comportamento, sabe? Que quando a gente sobrecarrega a nossa manhã ou os nossos primeiros minutos ali, a gente tende a carregar esse mesmo flow para o resto do dia. E isso também é um resquício evolutivo, sabe? Aqui a gente vai entrar num outro departamento que não é o sono, né? Mas, é só pensar. Como o nosso cérebro está tentando nos proteger e economizar energia o tempo inteiro, né? Ele está ali procurando perigo, né? Tenho que manter essa pessoa a salvo. Então ele fica procurando problema e ele dá atenção maior a um problema. Então quando você acorda milhão sem fazer a higiene do sono e a higiene mental quando você acorda, porque quando a gente acorda a gente não sai trabalhar, né? Então, existe ali uma higiene, tanto pessoal, quanto deveria existir também uma mental. Então, quando a gente determina algo ruim no dia, porque aconteceu, a gente acaba sentenciando aquele dia para ser o dia ruim. Não deveria ter levantado da cama hoje. Se deu esse problema, vai ser assim o dia inteiro. O dia tá um problema, o dia tá não sei o quê. Então entra nesse estado de reclamação, sentenciando o resto do seu dia. E aqui a gente entra num padrão de comportamento cognitivo, onde você vai ativar alguns genes ali, os genes mais estressantes, né? A produção de hormônio mais estressantes, e isso vai acontecer para o resto do dia. Então, a gente deveria existir tanto uma higiene rotineira, né, de sono, quanto também a mental. Sim, acordar, né? Às vezes conseguir parar e sentir o corpo primeiro, antes de levantar, né? Quem medita, dá uma meditada, não é ficar ali horas, né? 5 minutos ali que você se reorganizar mentalmente, aí você levantar, fazer suas coisas básicas ali, mas porque ficou
lance de preciso olhar o celular. Ficou quase uma extensão do nosso corpo, né? Uhum. E essa aí entra também num viés evolutivo, sabe? De busca por novidade e busca por risco, né? De informação. Então, né? Acaba entrando, né, nessa questão de não, vou abrir o celular aqui para me manter informado, para produzir, aí já entra um outro cunho social. Tem um filósofo, e eu sempre cito ele, que ele é maravilhoso, que é o Byung-Chul Han, que ele fala no seu livro A Sociedade do Cansaço. Tem outros livros também, no Enxame, que eu estou lendo agora, que é incrível, Não Coisas também é excelente, que ele trata disso de uma maneira não fisiológica, mas sim comportamental, cultural, né? Dessa necessidade de produzir, 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 mas produzir para quê? Para quê? Sim. Né? Pô, não, desculpa. Não, é engraçado porque esse tema abre assim, ó, um monte de abas na minha cabeça e eu quero falar de todas. Qualquer parte que a gente pegar aqui, dá para expandir ele, né, fazer várias lives só de cada coisinha, né? É muito amplo. Por isso que eu falei no começo que é um tema, acho que legal para a gente abranger, né? Que é uma coisa que está ali dentro da sua área, e até eu, como massoterapeuta, também, né, depois vou fazer um link aí com isso, Sim. mas é um tema que, para qualquer pessoa. E a gente falando disso. Inclusive, Michel, na próxima segunda-feira, às 8h30, eu vou fazer uma outra live com o professor Rodrigo. Ele é pós-doutor em redes sociais. Então, assim, é um tema maravilhoso, sabe? Então, como as redes sociais, que é a minha linha de pesquisa também, está impactando cognitivamente a formação de criança, de adolescente e de nós adultos também, né? Então, já fica o convite e o link aqui, né? Para quem quiser. Vamos deixar o link aí depois para todo mundo acompanhar essa live. Sim. Estava falando um pouco né, do lance de a gente estar sempre produzindo, entra um lance também que é algumas coisas para estimular, né? Temos o café para acordar, tem a melatonina que o pessoal usa para dormir. As pessoas não sabem onde isso interfere. Viu na mídia, viu alguém falando porque ajuda a dormir. Então, outras coisas que também, com certeza, dá para ampliar muito. Nossa, mas tá. uma pincelada aí sobre estimulantes e desestimulantes, talvez. Tá, vamos. Então, com relação a esses psicoativos, né? O café é o mais consumido né, o mais conhecido também. O que é interessante, Michel, e às vezes eu fico assim um pouco indignada com o que eu encontro, né, na internet, porque hoje a gente se depara com vários influencers que não estudam a fundo o tema que está falando. E isso é um perigo, né? Porque a rede social hoje ela dissemina conteúdo de uma maneira muito rápida, né? Então é muito importante a gente pesquisar também sobre e investigar aquela informação, né? Por que eu falo isso? Eu já vi vários influencers falando de uma maneira errada sobre o próprio café, né? Então, o café, assim, ele é um psicoativo, como que ele atua no nosso cérebro. Durante o dia, a gente vai acumulando uma sujeirinha. Então, essa sujeirinha, ela cai na nossa corrente sanguínea, que é um marcador fisiológico que está dizendo para o nosso corpo, olha, você está ficando cansado, vai com calma, bebê, vamos, né, respeitar o seu limite. O que a cafeína faz? Essa sujeirinha, ela se chama adenosina, tá? Então, ela tá ligada ali ela tá ligada na respiração mitocondrial, enfim, a gente não vai entrar nesse cunho. Então, essa sujeirinha, ela vai avisando o nosso corpo que nós estamos ficando cansados e que a gente precisa pisar no freio, né? O café, ele age no receptor de adenosina, ele não deixa que essa informação chegue. Então, ele vai enganando ali, né, o nosso sistema. Vai desligando esse alerta. Aqui, a gente abre várias abas também, né? A cafeína, ela tem um ciclo de mais ou menos 14 horas. Mas
é preciso fazer um teste genético para ver como ela atua no seu organismo, porque o seu organismo é diferente do meu. A gente consegue, sem fazer um teste genético também, analisar o efeito dessa cafeína observando o nosso corpo. Então, para mim, Sharon, ela tem um efeito quase que instantâneo. Como que eu sei? Eu percebi no meu dia a dia ali, fui anotando, enfim, fiz um diário da cafeína, tá? Então, para Sharon, ela tem um efeito quase que instantâneo. Para minha professora, Aline Kizak, que foi de gastronomia natural e funcional, ela fez o teste genético e ela descobriu que, para ela, a cafeína demorava 6 horas para ter esse pico. Então, quando ela tinha que acordar muito cedo e tinha pouco tempo para dormir, ela tomava o café antes de dormir. Então, quando ela acordava 6 horas depois, ela já estava mais ativa. Então, tem que ter um cuidado muito grande para falar disso. Tem muita gente que é arbitrária e fala, não, você só pode tomar até 1h da tarde, você só pode isso e aquilo. Não, calma, gente. O nosso corpo, ele funciona de uma determinada maneira um pouco mais padronizada, mas tem as suas, né, especificidades ali. Então, a gente precisa entender antes de ser arbitrário, né? Então, com relação à cafeína, é isso. É um ciclo de 14 horas, depende de como ela vai se comportar em cada pessoa. Então, é preciso analisar e se observar ou fazer um teste genético para entender. Então, a galera que toma, sei lá, café à noite. Eu já tomei muito café à noite, por N motivos. Inclusive por um motivo que eu ia falar, que é o de você não... eu tomo, mas eu durmo bem, não faz tanto efeito. E meio que fica isso, né? Mas não vai ser um sono... Não vai ser um sono de qualidade, talvez, né? Aqui, Ribas, obrigada pela síntese, é isso mesmo. A cafeína suprime artificialmente o sinal do sono através inibe, né, os sinais de adenosina, é isso mesmo. Voltando a falar da cafeína e do sono, então, né? Aqui a gente entra num outro cunho de cultura também. A minha família é do interior. A minha infância foi jantando café. Então, a gente fazia o café com um bolinho, minha mãe preparava ali, pão, né, e tudo mais. E não existia o hábito de jantar dentro da minha família. Então, eu pensava que eu era resistente à cafeína. Não, tá tudo certo, né? Eu tomo café à noite, não atrapalha meu sono, beleza. De fato, eu durmo. Não vou ficar pilhadona, eu não sou tão sensível assim. Só que eu percebi, fazendo esse teste, né, que ao tirar o café da noite, ele realmente mudava a qualidade do meu sono, eu conseguia dormir melhor e acordar mais disposta. Então, o que eu fiz? Eu fui anotando o horário que eu tomava café e o horário que eu me sentia mais disposta e quando ele dava uma baixada. Então, essa foi a estratégia que eu usei para descobrir, sem fazer o teste genético, né? Para descobrir qual era a ação da cafeína no meu corpo e até que ponto ela atrapalhava. Porque eu achava que antes de dormir não tinha problema, né? Mas, de fato, eu vi que muda. Tem que ser tentativa e erro, né? Cada um vai reagir. Aí vai tomar um café de manhã, já vai dar aquela pilhada. Outra, às vezes, até meio que um hábito, né? Sim. Porque esse ritual de, sei lá, esquentar a água, passar o café, o cheiro, é gostoso aquilo ali de manhã, né? Então, você não fazer aquilo, eu tento não tomar café todo dia. Por exemplo, hoje eu não tomei nem ontem. Eu percebo que quando eu tomo já dá o efeito né, mais... Até para não viciar muito, sei lá, eu não quis... Mas é um hábito super gostoso, né? É um vício, né? Sim. Você... Aí entra nisso, de você, ainda mais... Né, eu acabo viajando para escalar, ou fazer... Né, aí você sentar com a galera, passar o café, conversa, passa outro café e outro café e vai... Mas é um lance meio social também ali, né? Exatamente. O social... Sei lá, sentar, igual sentar no café da tarde, aquele bolinho, né? Pô, isso é... Aí entra toda a memória afetiva, emocional, né? Social. Então, é muita coisa envolvida, né? Muita coisa. Inclusive... Oi?
em volta de uma bebida, Sim, né? Tanta coisa porque que agrega. é um ritual, né? E É, os rituais, eles estão presentes na nossa vida desde da época dos, né, dos Neandertais. E ela é extremamente, o processo do ritual, ele é extremamente necessário para a nossa socialização, sobrevivência, educação, né, ensinamento ali de cultura, enfim, e isso envolve muito o café também, né? Mas agora a gente tem que ver, descobrir cada pessoa aqui, fazer esse teste de que horas ele atrapalha, que horas ele é bem-vindo e o que você quer com ele, né? Com ele e com todo o resto. A nossa intencionalidade é algo que deve ser extremamente estudada e falar sobre também é muito importante, né? Porque a gente entra nesse flow e acaba não analisando as intencionalidades. Gente, o Franklin entrou. O Franklin, eu peço agora que todos sigam este menino, porque ele é sensacional. Ele é um neuropsicólogo do esporte, como nós somos atletas também, né, Michel? Né, Michel? Então, sigam ele, que ele é sensacional. Ele tem um conteúdo maravilhoso. Estou bem feliz que você entrou, Franklin. eu sigo ele, eu sempre estou acompanhando os posts, as postagens dele, ele é muito fera. É um podcast muito legal. Também excelente. E agora, voltando para os psicoativos, né? Falando da melatonina. Primeiro, qualquer medicamento, vou aproveitar que o Dr. Pedro está aqui online também, é necessário passar pelo médico. Não é recomendado essa ingestão, né, de medicamentos, de fármaco, de drogas, porque são drogas, por isso o nome é drogaria, né? Sem a prescrição médica. Então, isso é muito importante. Agora, teve um estudo muito interessante que fala sobre a melatonina, que ela ajuda, né? Mas ajuda em até 8%. Então, aqui a gente vê um notório efeito placebo. Ou melhor, sugere-se um efeito placebo sobre a melatonina. O que é o placebo? É você tomar uma pílula de farinha e achar que aquilo está te curando. E isso acontece com uma frequência gigantesca. O que eu considero extremamente bom, né? Porque isso prova o nosso potencial cognitivo sobre as nossas funções fisiológicas aqui, né? Inclusive, tem 2 autores que são fantásticos, que eles trabalham muito com isso, né? Um é o Dr. Lipton, que é um biólogo, e o outro é o Joe Dispenza. Enfim, fechei o parênteses agora, pode trazer outra pauta aqui. Você já viu, né, Michel? Eu não paro de falar, eu fico aqui, ó. Vai embora. Bom, eu queria falar, que você falasse um pouco, sobre os problemas decorrentes da falta de sono, né? De você não dormir bem. Eu acho que dá para... tem algo relacionado à depressão, ansiedade, o lance da comida, né? Você está sujeito a comer mais, daí você fica mais irritado, e aí você desconta isso numa comida mais hiperpalatável, e aí vem uma culpa depois, enfim, a gente falar sobre um pouco sobre essa parte de problema decorrente do... Aqui a gente abre várias abas novamente, né? Muitas, muitas mesmo. Então, assim, o sono, ele afeta a nossa cognição, que é a capacidade racional de pensar e fazer escolhas, né? A nossa racionalidade, tomada de decisão, controle emocional, aprendizagem, foco. Então, é muita coisa. E cada um funciona de uma maneira um pouco mais específica, tá? Falando sobre essa necessidade, então, de comidas hiperpalatáveis que você trouxe. Existem 3 formas do nosso corpo conseguir energia, né? Carboidrato, gordura e proteína. A que libera a energia mais rápida é o carboidrato. Quando a gente está com sono, né, enfim, por uma disfunção ou, né, enfim, existem vários vieses de porquê, né? Então, quando a gente está com sono, o nosso corpo, ele busca os hiperpalatáveis, por quê? Porque são de rápida absorção. Então, ele procura açúcar, ele procura o carbo, é o salgadinho, é o chocolate, é o que está ali mais rápido. Oi? Tudo que é muito delicioso. Exato. Né?
Por quê? Porque ele está precisando de energia para suprir aquela demanda. Então, ele vai procurar esses carboidratos, né, de rápida absorção ali, normalmente hiperpalatáveis também. Então, gente, vou trazer polêmicas aqui, ó. Sensacionalismo. Dormir emagrece. Então vamos dormir. Por quê? Porque dormir evita de você abrir a geladeira no meio da madrugada e também vai fazer com que o seu nível ali de basal se estabeleça, né, de uma forma equilibrada e você não busque alimentos hiperpalatáveis, né? Sim. E o Ribas, que está aqui com a gente, ele me passou, conversei um pouco com ele, né? Ele acabou de ler o livro do Matthew Walker, o Porquê que Dormimos, né? Dormimos. Eu não li esse livro ainda, mas já ouvi várias pessoas falando super bem. E ele traz um dado ali sobre a relação de alimentação, exercício e o sono, né? Então, mesmo você se alimentando bem, se exercitando bem, só que se você não tem um sono bom, esses outros dois meio que não vale a pena, não é isso, mas você não tira dele tudo que você fez ali, né, de estar se alimentando bem e se exercitando, né? Então, inclusive, tem um estudo que está publicado na PubMed, recentíssimo, de 2021. Eu posso te passar o link também? Depois me lembra tudo que eu tô devendo para eu ir passando todos esses links aí, né? Ele estudou exatamente isso, a performance do atleta e o sono, tá? E olha que incrível. Então, o sono, ele atua também tanto na parte anabólica, que é a de construção ali, né, de massa muscular, quanto na parte catabólica, que é a degradação. Então, ele atua na construção e na degradação. Lembra que agora há pouco eu comentei que cada fase do sono é responsável por uma determinada atividade, né? Quando a gente tem essa função, e isso acontece, gente, em um dia, não precisa ser recorrente. E esse estudo é muito legal por isso, porque ele mostra... Então foi assim, foram 2 grupos de atletas, um que recebeu uma determinada alimentação com proteína X, número gramas ali de proteína, enfim, e dormiu uma noite inteira de sono, e o outro grupo que recebeu a mesma alimentação e não dormiu, passou a noite acordado. Então, eles descobriram, né, nesse estudo, que houve uma resistência anabólica. O que isso significa, traduzindo para português? É muito difícil construir um músculo sem você ter dormido. Então, por mais que tenha uma alimentação adequada, o treino esteja em dia, se você não dormir, vai haver uma dificuldade muito grande de ter essa construção, né, muscular. De quanto? 18% na síntese proteica. Cara, isso é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E também, ó, 24% menos de testosterona, que também atua na construção muscular, né? E houve também, no sentido contrário, mas de degradação também exponencial, né? 21%, perdão, no aumento do cortisol, que degrada o músculo. Então, você está deixando de produzir 18%, 24% de testo e ainda está aumentando em 21% a desconstrução desse músculo. Então, gente, é muito impactante. Então, nós que trabalhamos nisso, é essencial dormir, né? E pensar que, né, levando para o lado do esporte, né, imagina uma pessoa que treina, um atleta, né, isso que você falou, ou uma pessoa que faz atividade física querendo performar legal, né? Então pega um atleta amador, ele não sobrevive daquela competição, de ganhar a competição ou não, mas ele quer ali ter uma boa performance, né? Ele quer mandar um dia, né, no pole dance, quer performar bem, ou na musculação, né? Eu atendo lá na UBT, que é um ginásio de escalada, e também atendo aqui na Shadow, que é uma academia de musculação. Então tem muita gente que eu acho que é a maioria, que é um
um atleta amador. Ele treina, ele se dedica muito, ele presta atenção na alimentação, ele não vai necessitar daquilo para viver, né? Não é a fonte de renda dele, Sim. mas ele se dedica muito tempo, ele dedica muito, né, tempo, dinheiro, enfim, se dedica ali fazendo exercício para ter uma boa performance. Então, uma pessoa que não se atenta ao sono pode estar indo no ralo ali, literalmente, assim, todo o empenho E trazendo também para uma vida fora da academia, dos ginásios, né? Existe um processo natural do nosso corpo que se chama sarcopenia. Traduzindo para português, é a perda de massa muscular que acontece de forma natural conforme nós vamos, né, envelhecendo. E lá na frente, essa massa muscular vai ser muito importante para viver, para amarrar o tênis, né, para conseguir ali continuar se mobilizando, enfim, né, sem ajuda de ninguém. Então, o sono, ele também afeta a sarcopenia, né? Então a gente precisa olhar com outros olhos, não só para atletas, né? Como nós, mas também como seres humaninhos que vão precisar de massa muscular ao longo da vida. Então vamos cuidar dessa massa muscular, da produção e construção dessa massa muscular também dormindo, né? Ele é essencial para memória, para aprendizado, enfim, e também na nossa parte fisiológica, né? Além do que o sono, como eu falei lá no começo da live, ele está intimamente ligado ao nosso sistema imune. Quando a gente não dorme bem, a imunidade cai e também ali a propensão para doenças, enfim, aumentam e há um processo inflamatório no nosso corpo. Então, gente, é muita coisa envolvida. E a gente só tem 8 minutos para falar de todo o resto, Michel. Nossa, eu não, aqui para mim não aparece o tempo de live, mas é 1 hora, né? A gente só tem mais 8 minutos. Sério? Nossa. O que fazemos? Vamos falar sobre a higiene do sono rapidinho, para o pessoal entender o que é? Bora. Voou, né? É muito assunto, gente. É uma linha assim de pesquisa que eu amo demais, então tem muito conteúdo. Bom, quando eu falei há uns minutos atrás sobre o nosso ciclo circadiano. Então, ele se dá pela luz, certo? Para a gente fazer uma higiene do sono adequada, nós temos que usar este recurso chamado luz. Qual é o ideal? Nós, independente, se você é uma pessoa um pouco mais vespertina, que tem uma produtividade maior no final da tarde, à noite, enfim, nós, seres humanos, não somos coruja. Nós não temos essa habilidade de visão noturna. Então, nós somos seres animais diurnos. Nós precisamos dormir à noite por várias questões aqui fisiológicas que a gente já tratou, né? Então, como fazer essa higiene do sono? Gente, o professor Humberto entrou agora. Um professor fantástico, maravilhoso. Obrigada pela participaçãozinha aqui online também, né? Como que a gente faz essa higiene do sono, então? O ideal é se expor à luz assim que acorda. Abre a janela do quarto, fica ali 5 minutinhos, né, absorvendo ali toda aquela luz. E assim, existe aplicativo hoje, depois eu posso te mandar também, anota no caderninho que eu tô devendo, que você consegue fazer a medição do lumen, né? Então, eu tô aqui na minha sala, só que não tem uma janela que entre luz natural. Por mais que esteja aqui, né, durante o dia, o fato de eu estar dentro da minha casa e não perto da janela, o número, assim, dessa medição em lumen aumenta de uma maneira gigantesca e isso afeta também, né, o nosso ciclo circadiano. Então, o ideal é acordar, pega o cafezinho ali, gente, ou chá, ou whatever, e vai para a janela. Respira 5 minutinhos ali, né? Para o seu olho receber toda aquela informação ali, né? Toda a luz e conseguir ajeitar, começar a ajeitar o seu ciclo circadiano. O mesmo acontece no final do dia. Para quem é fotógrafo ou trabalha com isso, sabe que existe, porque eu vi aqui, ó, o Lucas entrou,
e ele é fotógrafo. Então, assim, quem trabalha com fotografia entende muito bem e consegue enxergar muito bem a diferença dessa exposição de luz ao amanhecer e no final da tarde. Tanto que são chamadas, principalmente no final da tarde, de horas mágicas, né? Que a luz, ela fica diferente, tem um brilho diferente. E isso pode ser contemplado não só na fotografia, mas também no nosso corpo. Essa luz de final do dia, mais alaranjadinha, mais rosada, ela vai indicar para o nosso cérebro que está anoitecendo. Então é muito interessante, se conseguir, obviamente, dentro da rotina, né, agitada de cada um, se expor à luz natural quando acorda, se expor à luz natural quando a noite está chegando, né, no final do dia ali também. Tela. Vivemos nela e estamos usando a bonitona agora também, né? No mundo mágico assim, mais ou menos já, o ideal é pelo menos 2 horas sem antes de dormir. Pelo menos. Ah, mas eu fico ali, eu pego no sono arrastando a timeline. É possível dormir? É possível, mas não vai ter uma performance maravilhosa, né? Você pode aumentar isso, dormir, né, com maior qualidade. Então, primeiro passo, luz. Luz ao acordar, luz à noitinha, né, no entardecer, e sem telas e luz branca, essas de teto, que são mais comuns aqui, né? O ideal também é deixar o menos possível, né? Acende uma abajur, uma luzinha pontuada, mais laranjinha, imitando uma fogueira. Lembra dos nossos antepassados, né? O nosso cérebro é analógico, então vamos lembrar dele. Então é sempre um pouquinho, né, mais baixinho. Aqui a gente pode entrar na alimentação também. A alimentação é tanto alimentos que vão auxiliar na produção de melatonina, chás, abacate, banana, enfim, aqui a gente entra num, né, num mundo de coisa. Aqui eu vou falar rapidinho que é muito legal. Como a gente está falando de atleta também, né? Então vamos cuidar da alimentação. Mas é um atleta que tem uma dificuldade de dormir. Mas é um atleta que está ali cuidando, né, do seu peso. Vai comer uma saladinha à noite. Alface. Beleza? Isso pode estar prejudicando o sono. Porque o alimento cru, ele é mais difícil de ser digerido. Então, ao invés de comer o alface, você pode substituir, fale com a sua nutricionista, por uma porção de legumes cozidos. Então, é a soma de pequenos fatores que podem auxiliar nesse montante. Aqui a gente também, né, tem os chazinhos específicos. Tem... Uma englobada geral, né, na higiene, mas acho que deu para... Não sei se tinha mais alguma coisa a acrescentar sobre a higiene do sono. Olha, mas de um modo geral, assim, a dica é essa. Cuide com o que você come, se exponha à luz natural durante o dia, evite a luz artificial à noite e... Pode falar, Michel. Eu não paro, né? Eu queria colocar uma pergunta de um amigo que ele, acho que caiu um pouco em cima disso, ele tem um relógio, um Garmin, né, esses relógios para quem corre, ele marca ali a frequência cardíaca, tudo, e marca ali para ele que ele dorme 7 a 8 horas, beleza, mas a sensação dele não é uma sensação de que ele dormiu, que ele descansou esse tempo, né? Sim. Porque às vezes a gente, em tempo, é bastante, ou é o ideal ali, mas ele não conseguiu recuperar, não foi um sono restaurador. Né? Sim, então o que pode estar acontecendo é fazendo uma análise com poucas informações nos 2 minutos restantes que tem, né? Então, primeiro, procure o médico, para ser mais assertivo, né? A qualidade desse sono interfere muito, não só o tempo, né? Mas a qualidade. Lembra que são 5 ciclos de mais ou menos 1h30 cada um. Então, assim, ele precisa oscilar por essas ondas de frequência delta, baixar bem para ter uma lavagem mecânica que eu comentei e não expliquei como funciona. Pode ser que ele não esteja entrando no sono profundo, que é o sono restaurador.
Então, não é só o tempo, mas é a qualidade desse sono. Porque quando você entra nesse sono mais profundo, que é dentro das ondas delta, ali acontece uma lavagem mecânica através de um sistema chamado sistema linfático, com G mesmo, linfático, que é extremamente novo dentro da literatura da ciência. Mas ali ele vai, é como se fosse um chuveirinho que vai lavar o seu cérebro dessa sujeirinha de adenosina. Pode ser, de uma maneira bem especulativa, que isso não esteja acontecendo. Aí a gente vai ter que investigar, né? Sim. Se pode ser tela, pode ser alimentação, estresse, enfim, vários fatores. Pô, Sharon, vamos usar para falar um pouco. Primeiro, para agradecer, é um assunto mega extenso. Muito. Dá para a gente ficar. Pô, é uma pena que é só 1 hora, né? Porque eu nem vi passar, na verdade. Eu não porque não sei onde eu vejo o tempo de live, mas assim, quando você falou que era 8 minutos, falei, nossa, não é possível. E então, pô, acho que já fica um convite para a gente fazer de novo um outro dia, até pegar alguma coisa mais específica sobre o sono ou alguma outra coisa relacionada que foi muito legal. E eu vou colocar aqui algumas, depois eu coloco na descrição da live, vou deixar gravada, coisas que você mencionou, né, links para estudar, para quem quer se aprofundar mais em alguma coisa. E também fica o seu contato para quem me segue e não te seguia, vai te conhecer agora e tenho certeza que vai estar tudo aberto aí para receber mensagens, perguntas, o pessoal que quiser, né, saber mais. E você tem também um projeto, né, que é o SUP. Tem como falar rapidinho? Primeiro, obrigada, Michel, pelo convite. Eu amo fazer isso, que é disseminar conteúdo aqui. É a minha paixão e a minha missão assim, de vida. Então, muito obrigada pelo convite. Cláudio, obrigado. Cláudio sempre acompanha as lives aqui, que é um grande amigo meu também. Então, a SUP é uma startup voltada para a educação de pais e também professores, tá? Ou profissionais que atuam com crianças e adolescentes sobre o uso consciente de telas. Então, a gente fala muito sobre isso, mentoria através de curso. A gente vai lançar nas próximas semanas, acredito que daqui umas 3 semanas, se tudo correr dentro do planejado, que é um curso bem condensado, específico para pais, de como atuar com as crianças. Então, quanto tempo de tela para cada idade, quais são os males, né, que a gente enfrenta, quais são as consequências do excesso de tanto telas interativas, redes sociais, jogos, enfim. E nós já temos disponível lá no Linktree, tanto do meu Instagram quanto da SUP, né, que é um curso bem extenso de 15 horas com todo o material didático que explica esse passo a passo, como que o cérebro funciona, quais são os impactos das telas e o que fazer. Então, nossa, super interessante. Para quem os pais que estão aí assistindo, é primordial hoje em dia, porque tá feia a coisa. Sim. É um uso de tela assim abusivo, né? E o pai, né? Os pais terem essa consciência do quanto usar. É inevitável, né? Acho que até eles precisam usar para estar englobado, né? Mas tem um limite, né? Porque usam muito, né? É muito exagerado, né? O que eles usam. Então, e aí é um tempo que não usa para brincar, né? Para viver, né? E fica ali é um tema bem extenso, assim, bem extenso mesmo. Eu só quero, antes de encerrar, teve um comentário do Júnior Pereira. Júnior também foi meu professor, gente, maravilhoso. Consultar o celular ao acordar ou antes de dormir tornou-se uma prática cultural, prevalente nos dias atuais, é verdade. O bom é que saber que, apesar de difícil, é possível mudar a nossa própria cultura. Sim, é possível, estamos trabalhando para isso. Estamos lá. Deixa eu ver se passou mais algum comentário em branco. Cláudia, uau, incrível, não imaginava tudo isso. Obrigada, Cláudia. Professor Antônio Carlos fala sobre a necessidade de descanso muscular. Não conheço ele, vou procurar também. Cleiton,
trabalho com idosos e falta de sono é o maior vilão para esse público, que fazem musculação e treino funcional e demoram para ter resultados pela sarcopenia, olha lá. Né? Quanto antes começar, melhor. Lívia, amei ver você aqui. Obrigada, minha treinadora maravilhosa. Cláudio, excelente conteúdo, dicas preciosas, principalmente para mim. Tamo junto, Cláudio. Se precisar, pode me chamar e a gente conversa. Sim, todo mundo. Quanto tempo temos? Já foi! Já foi! Já passamos Mas isso 5 minutos. Bom, valeu demais, Sharon. Obrigado. Vamos fazer mais vezes. E eu vou colocar ali a descrição, os links que você me falou, depois você me passa. E para quem entrar depois ali, eu vou deixar, né, ali para o pessoal pesquisar e ter acesso. Até para escrever mais coisa ali sobre, tipo um insight, talvez, sobre esse tema. Foi muito legal. E também, Michel, eu gostaria agora que você falasse também da importância da massoterapia para o sono, porque a gente sabe que tem impacto, né? Tem, total. Pô, voltando para esse lance bom, quando eu atendo uma pessoa, a pessoa me procurar, Michel, eu tô com uma dor no ombro, sei lá, e vou tratar, mesmo tendo esse olhar para tratar aquilo, né, o ombro aqui no caso, a pessoa ela entra num estado de relaxamento, né? Então, muitas vezes termina a sessão, a pessoa levanta assim da maca, ela tá, sabe, meio... Então, porque deu uma baixada ali na tensão, não só da região que eu estou tratando, mas do corpo, né? Então, a massoterapia, ela contribui muito, né, com o relaxamento muscular e vai baixar a tensão do corpo, né? Então, aí, consequentemente, o nível de estresse baixa, libera hormônios, né? Ajuda a liberar hormônios como a serotonina, que ajuda a relaxar mais, melhora a circulação sanguínea. Então, tudo isso vai ajudar, com certeza, no sono, né, da pessoa. Se ela tiver, lógico, né, não vai se expor à luz clara, ficar na tela todo o tempo à noite antes de dormir, mas se ela tiver o mínimo ali de consciência, a massagem que ela fez durante o dia certamente vai refletir no sono dela à noite, né? Uhum. E uma coisa que eu gosto muito de bater na tecla é do preventivo, né? Então, pegar um atleta ou uma pessoa ativa, se ela se prevenir de lesão, né? Porque ela vai ter um corpo ali mais ajustado, mais equilibrado, mas imagina um atleta, ele está treinando, ele sente uma dorzinha, vai falar, não, tá tudo bem. E ele vai treinando, e aquilo vira algo crônico, e de repente ele precisa parar dias para se tratar, né? Então correr atrás do tempo que ele perdeu. E imagina um atleta ele perder dias de treino, isso impacta muito em toda a preparação, né, que ele teve ali, sendo profissional mesmo ou um atleta amador. Então, toda aquela dedicação ele vai ter que parar o treino para tratar aquele problema. Sim. Então, no preventivo, isso já reduz drasticamente, né? Então, quem não tem nada de dor, fazer uma vez no mês, uma vez a cada um mês e meio, né, seria interessante. Eu gosto muito de bater nisso e, consequentemente, sobre os benefícios que eu acabei de falar, né, do relaxamento, da diminuição da ansiedade. Isso vai também junto com o físico, né, vai se prevenir de lesões, automaticamente vai ter um sono melhor, e aí entra naquela bola de neve de benefícios ou malefícios, né, depende para onde a pessoa vai levar isso. Então, a prevenção além de prevenir de lesões, prevenir nessa parte mental, né, do estresse, né, pessoas que trabalham muito sentado, né, então vem com o ombro, né, o trapézio aqui super tensionado, e porque passa horas ali sentado na mesma posição e não... Nossa, porque ela tá estressada, né? Ela tá na reunião ali, ela tá sentada fisicamente
teoricamente, ela não está se expondo, ela não está erguendo um peso super pesado, não está correndo uma maratona, mas aquele nível de estresse que ela está passando, às vezes vários dias, ou todo dia quase, sentado, ele reflete muito com o corpo, né? É muito somatoemocional, né? A pessoa ela traz para o corpo aquilo de alguma forma e aquilo vai refletir no estresse, e aí também podemos abrir para várias coisas. Aí ela vai estressar, vai ficar mais ansiosa, daí ela vai comer errado, e aí vai, né? Porque é sem fim o negócio. Tem um fim, né? Mas Tem um fim. é muito fácil levar para um mau caminho, né? Daí, tipo, né? A pessoa tem comidas hiperpalatáveis em casa, ela vai abrir a geladeira e falar, pô, eu não vou comer um negócio super saudável, vou comer essa bolacha que tá aqui, porque ela já vai ver aquele pacote, né? Já vai brilhar o olho dela, então ela vai querer aquilo. Né? Então, é meio que dessa forma que eu queria fazer esse link com a massoterapia, né? Até quero depois fazer um post, talvez, sobre isso. Mas tem é totalmente relacionado, né? Essa parte com o atendimento que eu faço. Ai, que incrível. Vamos marcar mais, Michel, porque tem muita coisa para a gente falar, né? Páginas e páginas aí você deve ter separado para falar e tem tantas coisas, mas realmente é uma pena que é tão curto tempo. Espero que quem tenha assistido se beneficie de algum jeito, né? E cheguem mais pessoas divulgando mais e todo mundo precisa saber disso, né? Quanto mais pessoas saber disso, entender melhor como o corpo funciona e usar essa ferramenta do sono vai ajudar a muito a gente conviver com pessoas melhores, né, também. Exato. Muito bom. Muito Pode obrigada, falar. Michel. Muito obrigada. E Valeu demais. eu espero, assim como você, que este conteúdo seja relevante e que vire várias chavinhas aí. E ele vai ficar gravado, né? Você vai postar, né? Sim, Me coloca como collab ali e a gente ajuda, né, a divulgar e ajudem também, por favor, a disseminar esse conhecimento que eu acredito que seja muito relevante, né? Sim, certeza. Obrigado. Valeu demais. Bom domingo. Para nós. Valeu. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.